Essa é uma apresentação sobre a radiologia do fígado. Nessa apresentação a gente vai ver uma revisão anatômica, vai ver sobre os métodos de imagem dessa avaliação do fígado, anatomia seccional hepática e alguns exemplos de utilização dos métodos, apesar de que isso é um capítulo relativamente extenso e vocês devem se reportar aos textos que vocês têm disponíveis na disciplina. Bom, o que a gente tem do fígado, o fígado é o maior órgão que a gente tem no abdômen, né? O maior órgão sólido, está localizado no hipocôndrio direito, ele tem uma superfície bastante lisa, né? A gente vê aqui a fossa vesicular e a região do hilo hepático, quando a gente vê a veia porta, duto biliar e a artéria hepática. Como eu disse, ele tem uma superfície bastante lisa, né? Brilhante, ele está fixo aqui na região subdiafragmática pelo ligamento coronário, que é uma reflexão, um espessamento da reflexão peritoneal nessa região. Então a cápsula de Gleason, né, extensão do peritônio, chega aqui, rebate e faz com que tenha um espessamento e, portanto, o aparecimento desse ligamento coronário. A gente tem na anatomia lobar o lobo direito, o lobo esquerdo, e aqui o ligamento falciforme fazendo essa separação, bem como aqui parte do ligamento venoso, né, que a gente tem aqui inferiormente. Esse rebatimento peritoneal determina uma área nua aqui do fígado que está diretamente em contato com o diafragma. Além do lobo direito e do lobo esquerdo, a gente tem o lobo caudado, que está ao redor aqui da veia cava, na região, porção intrahepática da veia cava, e o lobo quadrado nessa topografia aqui, mais anterior no caso, né? Aqui a gente volta a ver a vesícula, né, que tem uma estreita relação com o fígado, como a gente sabe. Outras estruturas que têm estreita relação com o fígado determinam impressões na sua superfície, como por exemplo aqui o rim direito nessa região, né. O estômago tem uma íntima relação com o lobo esquerdo e parte aqui do antro pilório pode ter alguma relação também com essa região do fígado aqui. Outra coisa muito importante da gente notar é que existe uma variação muito grande do formato do fígado de pessoa para pessoa, né? As variações da normalidade. Isso é interessante notar pelo fato de que durante o exame, qualquer dos exames de método de imagem, a gente pode se deparar com algumas alterações que não são necessariamente doença ou alteração patológica. A gente vê aqui que nessa conformação, isso ocorre mais em pessoas brevilíneas, né? Pessoas mais largas. Pessoas longilíneas costumam ter o fígado mais comprido, né? Eventualmente tem pessoas que praticamente não têm parte do fígado, principalmente o lobo esquerdo. Impressões diafragmáticas são comuns a gente perceber no fígado, determinando aí uma irregularidade, e também às vezes extensões, né? Como a gente vê, como se fosse quase que uma língua aqui, no lobo direito, que é chamado de lobo de Riedel, muito mais comum em mulheres. No hilo hepático a gente tem representação do que a gente vê aqui na microscopia, né? Quer dizer, a veia porta, a artéria hepática e o duto biliar, e aqui são ramos, né, intrahepáticos que estão em meio aí aos hepatócitos. Nesse esquema tridimensional a gente percebe aqui os sinusoides, né, nessa topografia aqui. Nós temos que lembrar que a veia porta e a artéria hepática estão trazendo o sangue para o fígado, sendo que cerca de 70% a 80% desse sangue vem pelo sistema portal, enquanto 20% vem pela artéria hepática, e estão na mesma direção, ou seja, entrando no fígado. Enquanto que a bile, que está aqui no duto biliar, está sendo produzida e sai do fígado, portanto, na direção contrária. Nós vamos passar agora a ver os métodos de imagem, né, anatomia e as alterações hepáticas podem existir com os métodos de imagem. Nós vamos começar então pelo raio-x simples. No raio-x simples a gente tem que lembrar das 5 densidades básicas, sendo que a densidade óssea, né, que chama rapidamente a atenção da gente. A gente vê o esqueleto, a coluna, a bacia, os arcos costais, né? Nós temos a densidade do ar, né, a densidade gasosa aqui, que nas alças intestinais, também no pulmão e mesmo fora da radiografia.
A densidade de partes moles, onde o fígado, o baço, né, e todas as estruturas sólidas estão presentes, aí, determinando a densidade de partes moles. Além da densidade de partes moles, a gente tem que entender que a espessura desses órgãos, dessas estruturas sólidas, determina maior ou menor densidade de partes moles, né? Como a gente pode ver aqui, por exemplo, o músculo psoas de um lado e de outro nessa radiografia. Além disso, a gente ainda tem a densidade de gordura, né? Aqui a gente vê nitidamente uma linha, que é a linha da gordura pré-peritoneal, né? Determina então várias dessas imagens, bem como aqui também, não só a espessura do músculo, mas um pouco de gordura aqui no reto peritônio também facilita a visualização da linha do músculo psoas. Eventualmente, quando a bexiga está cheia, a gente pode ver também uma gordura perivesical. Essa radiografia aqui é uma radiografia pré-tomografia, né, logo antes de fazer a tomografia, feita pelo próprio tomógrafo, portanto digital, e a gente percebe então uma delineação um pouquinho melhor dessas linhas que eu estou comentando. A quinta densidade básica é a densidade metálica, que não está representada em nenhuma dessas imagens aqui. Eventualmente a gente chama de densidade metálica também o contraste baritado, por exemplo. Voltando para o fígado, né? A radiografia simples ela traz muito pouca informação. Eventualmente a gente consegue ver o tamanho do fígado, mas mesmo isso pode ser difícil. E eventualmente tumores, né, que possam ter calcificação, o que é raro. Se o tumor, o nódulo, o metastático ou mesmo primário estiver no fígado, a gente não consegue fazer essa diferenciação aqui do contraste de imagem no fígado. Uma coisa que pode eventualmente ser diagnosticada no raio-x simples é o abscesso hepático quando tem produção de gás, né? Os vermes produtores de gás, a gente pode ver algumas imagens gasosas nessa topografia. Bom, o ultrassom é um dos métodos mais utilizados para a gente avaliar o fígado, é o primeiro método para a gente fazer qualquer avaliação do abdômen hoje em dia, né? A gente vê aqui num corte longitudinal a aorta, e nessa topografia aqui, o lobo esquerdo, nessa superfície lisa, esse aspecto aqui do parênquima que a gente acostuma a ver nos pacientes normais, e sabe, portanto, o padrão de normalidade que deve existir. Aqui a mesma coisa, né? Um padrão, são aparelhos diferentes, dá para a gente perceber aqui, esse aspecto ele não é exatamente completamente homogêneo, né? Tem tanto marcações vasculares, né? Como a gente vê aqui. Quando a gente coloca no filme, a gente percebe inclusive as veias alterando aqui as dimensões, né? Mas de todo modo o contorno bastante liso, né? Superfície bem regular. Ainda nessa imagem aqui a gente pode perceber parte do pâncreas aqui, nessa topografia aqui, e isso é a veia mesentérica superior, aqui a junção esplenomesenterica. Ainda na ultrassonografia do fígado, fazendo cortes oblíquos, é possível a gente identificar a veia porta. Essa, portanto, é a região do hilo hepático. O que predomina na imagem é a veia porta pelas suas dimensões, né? Normalmente ela pode chegar até 1,2, acima disso ela já começa a estar ectasiada, né? A gente deve anotar isso nos nossos relatórios. Isso pode significar algum grau de ou hiperfluxo ou de hipertensão portal. A gente vê aqui, olha, provavelmente duto hepático, né, biliar. Ele é relativamente fino e não necessariamente a gente vai conseguir ver em todos os exames. E a artéria hepática ela é tortuosa e deve estar nessa topografia. Ela é melhor vista com o Doppler colorido, mas ela é bem mais fina, né? Além disso, né, a gente também em cortes oblíquos com ultrassom a gente pode identificar as veias hepáticas, essas são as principais, né, chamadas de veias suprahepáticas. Aqui a veia suprahepática esquerda, veia suprahepática média e essa veia suprahepática direita. Aqui a gente vê a veia cava inferior já quase que saindo do abdômen e indo para o tórax, né, nessa topografia. Seguindo um corte muito realizado, assim, muito presente na nossa documentação do ultrassom abdominal, é esse corte onde a gente vê o fígado, nessa região aqui, e o rim direito aqui, ou seja, um corte feito no hipocôndrio direito. Isso a gente utiliza para fazer uma comparação
da ecogenicidade e ecotextura do parênquima renal, que é o que a gente vê nessa topografia, e do parênquima hepático. Essa região é o seio renal, né? Aqui a gente tem gordura, vasos e também o sistema coletor, ou seja, um monte de interfaces aí para refletir o som e, portanto, essa é uma imagem que acaba ficando hiperecóica, como a gente está vendo aqui. Essa outra imagem que a gente vê nesse corte aqui é o diafragma visto pelo ultrassom, né? Parece também hiperecóico. Fazendo um corte longitudinal um pouquinho lateral à aorta, né? A gente consegue identificar a veia cava, sua região, seu segmento infrahepático e intrahepático. Logo aqui a gente vê que é o diafragma e aqui a passagem da veia cava para o tórax, né? A gente não consegue acompanhar ela no tórax por causa do ar no pulmão aqui, né? A gente vê aqui que essa é a região do lobo caudado e aqui parte do lobo esquerdo aí, né? Do fígado. Uma das coisas que a gente faz pelo ultrassom muito facilmente é determinar as dimensões hepáticas, fazer hepatimetria, né? Aqui a gente vê, olha, medindo do diafragma, né, até o limite que ultrapassa até o que a gente consegue ver com o ultrassom e pode então determinar essa dimensão, né? O normal da dimensão hepática é até uns 14, 15 centímetros no máximo, acima de 16, principalmente acima de 17, a gente vai estar com um aumento, né, uma hepatomegalia, tá certo? Também é possível a gente fazer um estudo anatômico segmentar, né? O fígado tem anatomia lobar e a anatomia segmentar descrita por Coinot, né? E os vasos, as marcações vasculares hepáticas, ajudam a gente a determinar esses segmentos, que são 8. Né? A importância dos segmentos, né, dessa anatomia segmentar, é a determinação de quando existe lesão expansiva, as hepatectomias regradas ou não regradas, ou seja, segmentectomia ou lobectomia ou nodulectomia, onde a gente tem que dar certeza de que vai ficar com a vascularização e mesmo a drenagem biliar preservada, né, para cada uma dessas situações. Aqui é um corte mais superior, né? Então aqui a gente teria o segmento 7, o segmento 8 no superior e inferiormente ao plano da veia porta, né, não nesse corte, a gente teria o segmento 6 e o 5. Além disso, a gente tem o 4, superiormente ele é chamado de 4A, inferiormente 4B. Mais inferiormente, não está sendo demonstrado aqui, a gente teria o lobo caudado ao redor da veia cava. E aqui, mais superior, a gente tem o segmento 2 e mais inferior, o segmento 3. Além de ajudar na determinação, né, dos segmentos, as veias suprahepáticas podem já dar algum diagnóstico para a gente, né, ou subsidiar um diagnóstico. Aqui a gente tem, olha, comparativamente nessa situação para essa, um aumento muito grande do calibre, né, das veias suprahepáticas, portanto uma ectasia, o que para a gente significa uma sobrecarga cardíaca direita. Não necessariamente isso é importante, porque tem a clínica, né, mas em algumas situações a gente pode auxiliar nessa determinação aí do que está levando ao quê. Né? As imagens de tomografia do fígado, né, a gente tem a possibilidade de imagens seccionais e com os axiais, no caso, né, e com os aparelhos multicorte ou multislice hoje em dia, a gente consegue fazer reconstruções bem fidedignas, tanto no plano coronal, quanto sagital e mesmo oblíquo. De todo modo, é muito importante para quem faz avaliação das imagens tomográficas, né, se tiver só o axial, sempre buscar acompanhar, né, a sequência de cortes para determinar a anatomia. Então aqui a gente pode pegar algumas dessas imagens e seguir, né, aqui é muito simples identificar a aorta, né, a veia cava aqui, ó, nessa seu segmento intra-hepático. Se a gente ir mais inferiormente, a gente consegue acompanhar e ver o segmento infrahepático da veia cava. Os rins, né, estão aqui, o pâncreas, parte do pâncreas está nessa topografia, que é o estômago, com contraste no caso aqui, né, contraste iodado, né, diluído em suco. E aqui a gente vê então
o fígado, né? A gente está vendo parte do fígado, aqui está parte do coração, e o coração está no tórax, o fígado está no abdômen. Então, nessa região, mais ou menos aqui, com certeza a gente tem a separação pelo diafragma, né? O diafragma é muito difícil de ser identificado na tomografia, porque ele tem a mesma densidade do fígado. Então, acaba sendo quase que impossível a sua visualização. Nesse caso aqui, esse limite aqui, a gente tem o diafragma, né? Tanto aqui quanto aqui. E essa imagem mais preta aqui, ela já não é mais abdômen, né? Isso aqui é o seio costofrênico, e parte do que a gente vê aqui deve ser pulmão já, né? Mudando a janela e o nível aqui, a gente conseguiria ver pulmão nessa região aqui, tá certo? A mesma coisa acontece desse lado com o baço aqui, né? A gente vê o baço flutuando, na verdade ele tem aqui junto do diafragma, e nessa topografia preta aqui a gente tem o seio costofrênico posterior aqui à esquerda. Tá? A gente consegue perceber também o que a gente já viu nas outras imagens, que são as veias suprahepáticas, né? E a veia porta aqui, né? Isso aqui é a veia porta, aqui é o ramo direito, a bifurcação do ramo direito. Nessa topografia mais superior a gente vê o ramo esquerdo da veia porta. Aqui a gente vê a fissura, né, do ligamento venoso. E eu acho que na anatomia tomográfica é isso que a gente precisa lembrar de ver no fígado. Na ressonância magnética a gente tem várias sequências, e as sequências podem ser pesadas em T1 e T2, como vocês já sabem. Nesse lado esquerdo aqui a gente vê uma sequência coronal pesada em T2, a vesícula aparece aqui brilhante. Então, para saber se é T2 ou não, a gente tem que procurar ver se tem líquido livre. E aqui a gente vê o limite do fígado, né? Aqui a cúpula frênica, lobo direito, lobo esquerdo, o estômago aqui num corte, a aorta. Aqui a gente vê a veia cava, está sobrepondo aqui, né? A gente tem uma falsa impressão aqui, mas isso aqui a gente vê a veia porta também entrando aqui. Aqui o correspondente, né, na imagem pesada em T2, a gente vê o tórax, o abdômen, o fígado, como ele aparece aqui, e as marcações vasculares que a gente já identificou. Nos cortes axiais, a gente vai ver no T2, essas três imagens aqui, a gente sempre faz várias sequências, mas com um pouquinho de diferença entre elas. Por exemplo, essa aqui é um T2 sem supressão de gordura, essa é com supressão de gordura. Com isso a gente tem a possibilidade de identificar algumas alterações, né, e caracterizar essas alterações, além de ter sequências que, eventualmente, se uma fica ruim, a gente tem a outra que colabora para a gente fazer a avaliação adequada. Essas duas imagens inferiores aqui são as imagens pesadas em T1, elas são quase iguais, na verdade são adquiridas no mesmo momento, só que essa é chamada de imagem pesada em T1 em fase e essa pesada em T1 fora de fase. Essa é uma técnica utilizada para a gente fazer uma subtração da gordura, mas uma subtração específica da gordura, né? Só que estiver dentro do mesmo voxel, né, que é a unidade volumétrica da imagem. Nesse caso a gente percebe que a gordura aqui do subcutâneo, onde tiver só gordura, ela não subtrai. Se eu tiver gordura mais tecido, aí ela subtrai, por isso que a gente vai ver essas linhas aqui, né? Então a gente vai ver mais para frente que essa é uma técnica utilizada, por exemplo, para caracterizar a esteatose hepática. Inclusive a gente consegue até fazer a medida mesmo, né, da porcentagem de gordura que está dentro do fígado através dessa técnica. A gente sempre faz o estudo abdominal antes e após a injeção do contraste, e hoje utilizando uma técnica dinâmica de contraste que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Nessa técnica a gente obtém fases precoces, né, no momento da primeira passagem do contraste pelo órgão, no caso o fígado aqui, e uma fase um pouquinho mais tardia chamada portal e uma fase bem mais tardia chamada de equilíbrio. Para ter uma ideia, isso aqui a gente obtém cerca de 18 a 20 segundos após a injeção do contraste. Essa aqui, cerca de 40 segundos após a injeção do contraste, e aqui após 1 minuto. Então, apesar da gente chamar de tardia, né, ela é bem rápida também. Outros métodos de imagem que já foram utilizados para
avaliação do fígado, né, e hoje a gente utiliza muito mais para realizar algum procedimento, são os métodos angiográficos, principalmente a arteriografia. Aqui a gente vê um catéter que entrou pela artéria femoral, aqui está posicionado através da aorta, né, com a ponta encravada ali, né, no primeiro ramo aórtico, né, anterior, que é o tronco cilíaco. E a gente vê então a artéria esplênica, aqui a artéria gástrica esquerda e aqui a artéria hepática. A gente já percebe aqui uma variação da normalidade, que essa é uma região que tem muita variação, que é o fato de a gente ter uma artéria hepática direita saindo direto do tronco aqui já, né? Não tem uma hepática comum e depois uma bifurcação. Ela já sai direto aqui. A gente vê a hepática esquerda nessa topografia e essa aqui é a artéria gastroduodenal. Se a gente faz uma avaliação tardia, depois de uma injeção na artéria mesentérica superior, é onde está a ponta desse catéter aqui, nessa outra radiografia, essa tardia a gente vai ver que o contraste ele já passou pelas alças intestinais, né, pela parede das alças e está sendo drenado pelas veias de drenagem aqui. E essa, portanto, é a veia mesentérica superior, com aqui, olha, a formação da veia porta. A gente não vai ver, né, não consegue ver aqui a veia esplênica pelo fato de que a injeção foi feita especificamente nas alças intestinais aqui, né? Então a gente vê aqui a veia porta e a contrastação dos ramos portais intrahepáticos. Já nesse caso, quer dizer, é um exame também antigo, a gente não utiliza mais para diagnóstico, mas isso é do nosso arquivo só para demonstrar para vocês. A gente vê aqui uma agulha, né, comprida que está sendo posicionada no baço e através de uma bomba injetora é injetado o contraste, ele acha o caminho pela veia esplênica e também contrasta a veia porta, né? Esse exame é chamado de esplenoportografia e aqui a gente não está conseguindo ver, né, não há contrastação da veia mesentérica porque o sangue está vindo, né, como a gente viu no anterior, do intestino para essa região da junção espleno-mesentérica, que é onde forma a veia porta aqui. Esse é o esquema, né, da segmentação descrita por Coinot, mostrando aqui, né, o lobo caudado, que é o segmento 1, o segmento 2 e o 3 aqui no lobo esquerdo, o segmento 4, né, que é o lobo quadrado, ele pode ser dividido aqui no meio em A e B, e o lobo direito a gente tem os segmentos 5, 6, 7 e 8. Né? Então, os 5 e 6 são anteriores a um plano da veia porta e o 7 e o 6 são posteriores, né? Mais posteriores. Como eu disse, isso é importante para a questão cirúrgica, aí, quando se decide por uma retirada de um segmento ou lobo. Agora a gente vai passar para ver algumas das doenças, né? Começando pelas doenças difusas. Tem várias doenças que envolvem o fígado diretamente, como doença primária, ou está numa situação de doença sistêmica em que o fígado também é envolvido. As doenças de depósito, tem várias. A gente vai ver especificamente mais um pouquinho sobre a esteatose, ou doença hepática gordurosa, né? Só para comentar, a gente não faz imagem nenhuma para diagnóstico de hepatite, né? Hepatite é um diagnóstico clínico laboratorial, né? E eventualmente a gente vai ter a imagem, né? Um ultrassom, uma tomografia de pacientes que estejam com hepatite, mas por outro motivo. E aí o radiologista ele é obrigado então a saber quais são as possíveis alterações que podem ocorrer. São alterações geralmente inespecíficas e, portanto, não contribuem para essa questão diagnóstica. O fígado cardíaco, né, que é uma situação que eu mostrei já para vocês, uma ectasia das veias suprahepáticas, fazem parte às vezes também de um composto aí das doenças sistêmicas, né? E a gente já teve situações no passado mais frequentes levando, né, do fígado cardíaco, uma insuficiência congestiva crônica, cardíaca crônica, levando a uma hepatopatia crônica, que a gente chama de fígado cardíaco, né? Então vamos ver alguns desses exemplos. Aqui a gente vê aquele mesmo corte do fígado com rim direito, sendo que aqui a gente vê uma hiperecogenicidade difusa do fígado, inclusive atenuando o feixe
o feixe ultrassonográfico, né, feixe de som, em que a gente vê que aqui posteriormente está mais escuro, inclusive com dificuldade de ver a linha do diafragma. E relativamente, o parênquima renal parece bem mais hipoecóico em relação ao fígado, né? Então isso ocorre principalmente pela presença de gordura, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, não só a questão da hiperecogenicidade, mas também o aumento do fígado, né? Então esse é um contorno rombo que na palpação também é facilmente sentido, né? Hepatomegalia com contorno rombo. E aqui a gente vê a hipoecogenicidade relativa, na verdade, ao fígado que está bastante hiperecóico aqui nessa esteatose, né? Nos outros métodos, né, o que a gente vai ver é que na tomografia, por exemplo, aqui, a gente vê o normal aqui embaixo e a esteatose aqui em cima. Então, o fígado ele tem uma densidade tomográfica, né, pela presença dos hepatócitos, enquanto que o sangue ele tem uma densidade menor e a gente consegue então ver a marcação vascular numa fase pré-contraste. Quando tem esteatose, a gordura tem uma densidade menor e ela diminui, né, a densidade geral do fígado. Com isso fica relativamente difícil a gente identificar os vasos aqui. Em esteatose, né, em depósito de gordura muito extenso, muito acentuado, o que a gente pode até conseguir ver às vezes é uma inversão, né? Quer dizer, mesmo sem contraste, a densidade do sangue passa a ficar mais densa, né, do que o próprio parênquima hepático. Não é esse caso aqui. Esse caso simplesmente a gente está vendo uma dificuldade aí para ver os vasos como no normal aqui embaixo. Quando injeta o contraste, fica muito mais fácil, né? Esse aqui é o correspondente pós-contraste, identificar os vasos, né? Porque um pouquinho de realce que tem já vai dar uma contrastação muito maior aí, relativamente, por causa da esteatose. Passando então para a doença crônica, né? A gente sabe que boa parte das doenças crônicas vão ter a via final comum para cirrose hepática. E o que a gente vê é principalmente irregularidade de contornos, um aspecto nodular que pode ser macro, micro ou misto, né? E também uma mudança na conformação do fígado, né? No sentido de que a gente pode ter diminuição do lobo direito, aumento do lobo esquerdo e principalmente hipertrofia do lobo caudado, né? Então aqui a gente vai ver alguns exemplos, né? Esse no ultrassom a gente vê que tem uma ascite de grande volume, esse é aquele corte do fígado com o rim direito, o rim está aqui, né? Então tem ascite ao redor e a gente vê que o fígado ele está com uma dimensão longitudinal até que relativamente preservada, mas nesse sentido está reduzido e irregular, né? Está bastante irregular. Essa sensibilidade que a gente tem, ela é bastante variável, né? Sensibilidade para o diagnóstico de cirrose. A gente não tem uma sensibilidade de 100%, por esse motivo, muitas vezes, para classificação, né, estratificação aí do quanto tem de fibrose, do quanto tem de inflamação e mesmo, eventualmente, de gordura que pode existir, a gente tem que fazer biópsia hepática ainda hoje, né? Agora, os aparelhos eles melhoraram, né, que a gente vê imagens mais bem definidas, a gente vê que tem uma irregularidade bem discreta de contorno, isso já é suficiente para a gente suspeitar e colocar no nosso relatório a possibilidade de uma doença crônica, né, uma hepatopatia crônica, e também a ecotextura heterogênea que a gente vê aqui, tá certo? Nessa situação, né, a gente vai estar à frente também a possibilidade de identificar dilatação ou ectasia da veia porta, né, por causa da hipertensão portal que se forma. Isso ocorre, a gente pode ver tanto no ultrassom, como pode ver também na tomografia computadorizada, como aqui, né, a gente vê a CIT, nesse caso também, vê aqui uma dilatação da veia porta, vê uma grande ectasia aqui de vasos nessa região aqui, e uma esplenomegalia bastante acentuada aqui também. Então, mostrando uma cirrose hepática com sinais de hipertensão portal, que é dilatação da veia porta, esplenomegalia e ascite, além de colaterais aqui, portos sistêmicos que se formam. Na ressonância magnética, essa
sensibilidade para ver os nodos é bem maior, né? A gente tem uma maior acurácia aqui, então a gente consegue ver nodos bem pequenos, né? Em algumas das sequências, nessa outra nem tanto, mas dá para perceber nitidamente aqui a irregularidade da superfície do fígado, a ascite e também a esplenomegalia, né? Aqui em cortes coronais também fica relativamente mais fácil. Os sinais que a gente procura de hipertensão portal, a gente tem listados aqui, né, ascite, esplenomegalia, as colaterais venosas portosistêmicas, fluxo venoso portal hepatofugal, que ocorre em uma porcentagem bem baixa, né, quer dizer, ao invés do sangue estar vindo para o fígado, ele sai do fígado. Isso ocorre em cerca de 8% dos casos aí de hipertensão portal. É determinado por colaterais que possam existir ali, que facilitam o sangue passar via colateral e não pelo fígado. Diâmetro da veia porta acima de 13 milímetros, como a gente já comentou. Diâmetro das veias mesentérica superior e esplênica acima de 10 milímetros. E ausência de variações do diâmetro das veias esplênica e mesentérica com a respiração, que a gente vê tranquilamente com o ultrassom. Diâmetro da veia coronária, da gástrica esquerda, outro nome dela, acima de 5 milímetros, sendo que quanto mais ectasiada ela está, a gente sabe que maior o risco de ter sangramento digestivo alto. E a gente tem que lembrar também que a hipertensão portal, né, é muito comum a gente ver na situação da cirrose, né, que é classificada como intrahepática, mas eventualmente nós podemos ter tanto causas suprahepáticas, né, e aí a gente tem a síndrome de Budd-Chiari como um exemplo máximo disso, ou seja, trombose da veia cava ou das veias suprahepáticas, também levando a uma situação de hipertensão portal, ou mesmo trombose da veia porta, né? Quer dizer, uma hipertensão portal de causa infrahepática. Todas essas causas podem ser vistas através dos métodos de imagem, né? Aqui a gente está vendo uma situação de hipertensão portal, né? Com varizes aqui de fundo gástrico, bastante ectasia aqui da veia esplênica, ectasia e tortuosidade aqui da veia porta, né? Lembrando então essa anatomia, né? A gente tem aqui a veia mesentérica superior, a veia mesentérica inferior, a veia esplênica nessa região e a veia porta aqui indo para o fígado. No ultrassom, né, é muito simples a gente perceber as colaterais, a gente vê o baço aqui, essa é uma região que é muito comum no hilo esplênico a gente vê colateral, porque nessa topografia a gente tem também a veia renal esquerda e é onde se forma um dos shunts esplenorenais mais frequentes aqui, né? Ou seja, um shunt da veia esplênica para a veia renal, desviando o sangue aí do fígado, então. Com isso a gente termina a discussão das alterações difusas, né? Tem muito mais coisa, como eu disse, vocês devem se reportar aos textos. Em relação às lesões focais hepáticas, né, uma das coisas interessantes é que a gente pode classificar a situação clínica em 4, né? Na maioria das vezes, quando chega alguém para a gente consegue classificar numa dessas 4 situações que eu vou passar para vocês. Isso tem uma certa importância, principalmente quando a gente vai montar a lista de possíveis diagnósticos diferenciais relacionados a essas lesões, né? Então, uma coisa que pode acontecer é o paciente chegar, né, reclamando de uma coisa diretamente relacionada ao fígado, ou seja, um aumento ali, né, do volume abdominal, ou seja, pode ser uma hepatomegalia ou mesmo uma massa crescendo no fígado, ou outros sinais e sintomas relacionados, dor abdominal, né, eventualmente emagrecimento, né, várias outras coisas que vocês com certeza já estão vendo nos atendimentos clínicos. Essa talvez seja uma situação das menos frequentes, né, hoje em dia. Nós vamos comparar com as outras e vocês vão entender isso. A outra situação é um paciente que tem uma neoplasia conhecida, né, e aí pode ser as mais comuns, né, a neoplasia de pulmão, neoplasia de mama, de cólon, né, e que necessita de um estadiamento abdominal. Nesse estadiamento, normalmente feito por tomografia ou ressonância, a gente pode se deparar com alguma lesão focal hepática e nós temos que fazer essa caracterização, saber se aquilo é uma metástase, né, uma lesão secundária, ou é uma lesão benigna.
Outra coisa muito comum hoje em dia é o paciente com achado incidental de lesão hepática, né? Então, a pessoa vai fazer algum exame por qualquer outro motivo e acaba encontrando uma lesão focal hepática. A gente vai ver quais são as mais frequentes nessa situação. O paciente com hepatopatia crônica, né, também é uma outra situação muito comum no nosso hospital e que esse paciente, os pacientes com hepatite crônica pelo vírus C, eventualmente pelo vírus B, os etilistas, né, ou os que têm alguma composição aí de tanto vírus mais álcool, eles necessitam um rastreamento para neoplasia hepática pelo maior risco, né, de desenvolvimento do carcinoma hepatocelular, como a gente vai ver para frente. Uma classificação bem simples das lesões focais hepáticas, uma lista, a gente pode ter aqui os cistos, simples, complicados, parasitários, os abscessos, né, e os tumores. Os tumores podem ser divididos ainda em primários malignos, primários benignos e os secundários. Uma das coisas importantes em relação aos tumores é que os benignos são bem mais frequentes que os malignos, como nós veremos para frente. Esse é um exemplo de um cisto hepático, né? A gente vê aqui uma imagem hipodensa, bem delimitada, arredondada, e que não realça nada pós-contraste. Uma das dúvidas mais frequentes que a gente tem quando eu apresento isso aí nas aulas para vocês é a pergunta, né, que surge é assim, se isso não poderia ser um abscesso, né? O abscesso, de modo geral, ele tem uma parede, né, essa delimitação do abscesso é uma região de hiperemia, né? Então a gente esperaria ter um realce pós-contraste aqui. Mas mais do que isso, quer dizer, o abscesso, o conteúdo dele é pus, mas é um pus determinado pela necrose na região central do abscesso. E aqui a gente vê que essa delimitação é muito bem definida, né, muito lisa. Isso, de modo geral, a gente não vê no abscesso. Uma das coisas que pode acontecer no cisto hepático é ele infectar, né? E a gente não chama de abscesso, mas de um cisto infectado. E aí esse conteúdo aqui, ele pode sofrer alguma alteração nos métodos de imagem, né? Pode ser difícil também a gente fazer essa avaliação. Bom, mas só para relembrar então, essa é uma lesão circunscrita, arredondada, homogênea, hipodensa, densidade semelhante à da água, se a gente medir aqui vai dar por volta de 0 a 10 por aí, e não tem nenhum reforço pós-contraste. Então é um cisto hepático simples, relativamente comum. Esse é um cisto hepático gigante e complicado com sangramento interno, né? Então aqui mostrando que pela tomografia é relativamente difícil ver diferença do conteúdo com o exemplo anterior, mas que no ultrassom a gente vê esse aspecto bem heterogêneo aqui, que nem lembra cisto pelo ultrassom, né? Um outro exemplo, né, esse é um cisto parasitário, esse é um cisto hidático, né, equinococcus, e a gente vê aqui que ele é irregular e tem essas regiões aqui, né, inclusive calcificações aqui na periferia, né, então ele é bem irregular, tem esse conteúdo aqui. Então, nessa situação, a gente deve procurar outros cistos, que não é incomum, né, na doença hidática. A gente pode ter cisto hidático no pulmão, no baço, no fígado e mesmo na cavidade abdominal. E lembrar, então, que, eventualmente, dentro das lesões císticas, nós temos que lembrar do cisto parasitário, principalmente se tiver calcificação parietal. Temos que lembrar também que depende muito da fase, né, do cisto, ou seja, da infecção, né? Se ele estiver numa fase inicial, ainda não deu tempo de fazer essas alterações, mas ele pode ter o Scolex aqui dentro, que a gente pode conseguir ver algumas imagens mais clássicas dentro de um cisto desse tipo. Como eu comentei antes também, né, quando a gente faz uma radiografia e vê imagens gasosas na topografia do fígado, o fígado é um órgão grande aqui, né, temos que tomar cuidado que eventualmente pode ser alça intestinal interpondo, mas nessa situação com formação de nível líquido igual a gente vê aqui, e no quadro clínico correspondente, né, no paciente que tem febre, principalmente vespertino, com horário mais ou menos certo, né, e que quando você faz a percussão dessa região aqui no exame físico, ele refere uma dor muito acentuada, então a gente está frente
a um caso de abscesso hepático que pode ser evidenciado, como eu disse, no raio-x simples. Eventualmente, o que vai acontecer é que não tem gás, né? E aí pode não ser visto no raio-x, mas ultrassom, na tomografia a gente vai ver, né? Aqui a gente vê um exemplo aí de um abscesso hepático no ultrassom. Esse é um exemplo de um abscesso hepático, né? Já com vários focos aqui de gás, né? Na tomografia, certo? A gente vê que tem gás, inclusive suspenso assim, porque isso é pus, né? Isso é bastante denso e o gás não necessariamente fica todo coletado numa topografia única. Passando então para as lesões neoplásicas, né? As lesões neoplásicas benignas podem ter origem em vários tipos celulares, como a gente vê aqui, e tem os mais variados tipos de lesões que a gente pode encontrar no fígado, né? Sendo que dessa lista toda aqui, o mais comum, né, as lesões neoplásicas benignas é o hemangioma hepático, certo? O segundo mais comum é a hiperplasia nodular focal, que é essa que a gente vê aqui, né? O outro que pode ser comum, dependendo da localização, assim, né, dependendo da faixa etária, do sexo e assim por diante, é o adenoma, né? Então, em primeiro o hemangioma, em segundo a hiperplasia nodular focal, em segundo o adenoma, né? O adenoma é esse aqui. O adenoma de duto biliar, também chamado cistoadenoma, ele tem uma outra característica que vocês podem procurar no texto. Então nós vamos ver como exemplo de lesão neoplásica benigna, principalmente o hemangioma, né, para entender como que a gente faz essa avaliação. Antes de falar especificamente do hemangioma, uma coisa muito importante é que naquela classificação das situações clínicas, e quando a gente coloca ali a possibilidade de uma neoplasia, né, a gente tem que entender que as neoplasias benignas são muito, muito mais frequentes, de modo geral, do que as malignas no fígado, né? Então, aqui tem um exemplo do hemangioma que ocorre em até 20% da população geral, né? Um quinto das pessoas pode ter hemangioma hepático. Às vezes, dependendo do estudo, né, do levantamento, até mais que essa porcentagem. Como a gente já falou, o tumor hepático benigno é o mais comum, a maioria é assintomático, até 85%, pode ser único ou múltiplo, geralmente é pequeno e periférico, né? Para entender melhor o que é um hemangioma, a gente pode imaginar uma esponja revestida por endotélio que está enfiada dentro do fígado, né? E sustentada por um estroma fibroso, tá certo? O fato de ter múltiplos canais vasculares, né, faz com que no ultrassom a gente veja, né, como uma imagem hiperecogênica, né? Isso é o clássico da gente ver no ultrassom. Quando a gente encontra uma imagem muito ecogênica, como a gente está vendo aqui, o diagnóstico mais provável é de hemangioma. Eventualmente, ele pode ter um aspecto um pouquinho diferente, como a gente vê também nesse outro caso que eu estou apontando aqui, né? Quer dizer, ele pode ter um centro mais irregular, né, mais heterogêneo, e essa região aqui também hiperecóica. Uma coisa importante de entender é que o ultrassom ele não é específico para a gente dizer que é hemangioma, né? Então, normalmente, a gente precisa de um outro método, seja CT ou ressonância, com injeção dinâmica do contraste para caracterizar de maneira definitiva aí o que é um hemangioma. Se a gente tiver uma característica vascular que eu vou falar para vocês para frente, a gente dá certeza do diagnóstico de hemangioma e, portanto, sem precisar fazer nenhuma outra intervenção aí para punção, por exemplo, né, para o diagnóstico. Aqui a gente vê um exemplo na tomografia. No pré-contraste ele aparece como hipodenso, um pouquinho heterogêneo aqui com centro hipodenso ainda mais do que o restante, mas isso é bastante variável, né? Não é que necessariamente esse seja um padrão que deva ser sempre assim. Mas aqui sim, né, no pós-contraste, ele segue praticamente a mesma contrastação da aorta aqui na fase inicial. E nas fases tardias ele persiste a contrastação mais do que o fígado, do que o parênquima hepático, né? Porque os rins vão fazendo a excreção do contraste, mas o contraste tem uma dificuldade de sair do hemangioma, né? Então, uma lesão que segura muito o contraste, e isso é uma característica muito forte. De tudo que eu vou falar para vocês,
não é uma única característica que dá o diagnóstico dessas lesões, mas a composição de várias dessas características, né? Um outro exemplo um pouco mais específico aqui, de um hemangioma gigante, acima de 10 centímetros a gente tem a denominação de hemangioma gigante, a gente vê na ressonância, né, uma imagem predominantemente hiperintensa em T2, que é uma característica, uma dessas que eu estou dizendo para o hemangioma, e que no T1 pós-contraste, na fase arterial, a gente vai ver isso aqui. Olha. Então, esse é uma contrastação já bem precoce, mas não de toda a lesão, né? De uma região bem periférica aqui. Então, quando vem uma artéria nessa topografia aqui, né? Pode ter outra nessa topografia aqui, a gente vai ver esses nódulos de realce que, com o passar do tempo, ou seja, essa é na fase arterial, essa aqui numa fase portal, a gente tem um aumento, né, desse contraste chegando e, portanto, uma coalescência, né, desses nódulos, um aumento da contrastação nesses nódulos. Aqui a gente vê uma contrastação ainda maior numa fase tardia. Se a gente fizesse uma sequência ainda mais tardia que essa, a gente ia ter uma tendência à contrastação homogênea difusa do hemangioma maior do que a do fígado. Então, existindo esse tipo de padrão, a gente pode dar como definitivo o diagnóstico de hemangioma hepático. Das neoplasias hepáticas malignas primárias, a gente tem também várias, né? Sendo que os tumores epiteliais, né, o mais comum é o carcinoma hepatocelular, antigamente chamado de hepatocarcinoma. Tem a variante fibrolamelar do carcinoma hepatocelular. O colangiocarcinoma também é o segundo tumor primário maligno mais frequente. O cistoadenocarcinoma biliar já é bastante raro. Tumores mesenquimais são bem mais raros, né? Tanto o angiosarcoma como o hemangioendotelioma epitelioide. O linfoma, né, quer dizer, é um dos tumores mais frequentes que a gente tem, mas o linfoma primário hepático é muito raro, né? Normalmente o fígado está envolvido secundariamente no linfoma. O carcinoma hepatocelular, então, é o mais frequente, esse que a gente vai ver agora, né? É a neoplasia hepática primária maligna mais comum, tem que tomar cuidado nas provas, né? Porque às vezes alguém pergunta qual que é a neoplasia hepática maligna mais comum, sem usar o primário, e aí a metástase, né? Por a gente ter muito outros tumores que dão metástase para o fígado, acaba sendo o mais comum. É mais frequente na terceira e quarta década, até 8 vezes mais comum em homens, e qualquer doença hepática crônica aumenta o risco do aparecimento do carcinoma hepatocelular, né? Então, os fatores predisponentes, cirrose, a hepatopatia crônica, hepatite crônica pelo vírus C, e vários carcinógenos, né? Principalmente na Ásia, a gente tem carcinógenos relacionados ao desenvolvimento do carcinoma hepatocelular, um pouquinho diferente do Ocidente. Bom, a gente pode classificar o carcinoma hepatocelular em expansivo nodular, ou multifocal, ou difuso infiltrativo, né? A gente vai caracterizar principalmente o nodular expansivo aqui, que vai dar uma ideia para vocês de como que é a caracterização dessas lesões. Os achados mais sugestivos que a gente tem, nós vamos ver nas imagens, mas de todo modo, em alguns casos a gente pode ter a presença de cápsula, ou chamada de pseudocápsula, uma massa dominante com algumas lesões ao redor, isso pode acontecer. Isso sim é muito mais frequente, arquitetura interna em mosaico, alterações gordurosas no interior, e invasão de vasos, que pode acontecer até 40% dos casos. Né? A presença também de shunts arteriovenosos. A confirmação diagnóstica de um carcinoma hepatocelular vai ser feita principalmente pelos métodos de imagem hoje em dia, né? De modo geral, a gente não precisa de fazer uma biópsia hepática para confirmação diagnóstica, né? Se ele for típico aí na imagem. Então, para lesões acima de 1 centímetro, né, que apresentam uma hipervascularização arterial, o ultrassom não entra, né? Isso aqui caiu por terra, mas principalmente na CT e na ressonância. E eventualmente a alfa-fetoproteína pode ajudar a gente, né? Sendo que até 40% dos casos pode ter a alfa-fetoproteína normal, mesmo com a presença do carcinoma hepatocelular, né? Mas no caso de uma alfa-fetoproteína acima de 400 nanogramas por ml, a gente pode auxiliar aí na confirmação diagnóstica, né? Se a gente tiver também uma alfa-fetoproteína que vai aumentando, né, com o tempo, né, nas medidas subsequentes, também indica a possibilidade de estar sendo desenvolvido aí um
carcinoma hepatocelular. No ultrassom, como é que a gente vai ver, né? A gente vê aqui que existe cirrose, tem ascite, a gente vê um nódulo aqui, olha, bem delimitado, e a gente vê um padrão, né, de nódulo dentro de nódulo. Então a gente vê como se fosse aqui um nódulo hipoecóico e um outro nódulo hiperecóico dentro. Ou, como outros também descrevem isso, uma imagem alvo, né? Toda vez que a gente vê uma imagem alvo, nós temos que tomar cuidado e pensar na possibilidade de uma lesão maligna, né? Seja carcinoma hepatocelular ou metástase. No caso da gente estar frente a uma cirrose, o mais provável seja um carcinoma hepatocelular. No Doppler, né, a gente vai ver uma vascularização aumentada, aqui dá para a gente ver também, né, essa vascularização aumentada. Na tomografia e na ressonância, o que a gente utiliza é o fato do tumor ser hipervascular na fase arterial, né? Então, quando a gente injeta o contraste, aqui foi a injeção do contraste, a densidade da aorta ela vai ter um pico, né? Enquanto que a do fígado vai ter um pico mais longe aqui, né, no tempo, porque até chegar o contraste no fígado demora um pouco, sendo que o tumor ele acaba se contrastando mais rapidamente, né? Então, se a gente fizer uma aquisição somente na fase tardia, que era o que acontecia antigamente, a gente tem uma dificuldade maior de identificar essas lesões, né? Sendo que hoje, essa técnica aqui, dinâmica que a gente chama, né, de reforço pós-contraste, ou de injeção dinâmica pós-contraste, aquisição de várias fases, né, a fase arterial, a fase portal, na fase mais tardia, a gente consegue caracterizar melhor as lesões. Então, esse aqui é um exemplo, pré e pós-contraste tardio, né? Esse é um caso que não tem muita dúvida, tem uma lesão bastante grande, né? Aqui no lobo esquerdo, ela é heterogênea, com reforço também heterogêneo, mas que quando a gente faz a avaliação da fase arterial, a gente percebe que a parte sólida dessa lesão, né? Aqui, olha, realça bastante, né? Muito mais do que o fígado, e seguindo um pouco aqui a aorta. Então, mostrando que é uma lesão hipervascular. E ela é uma contrastação diferente do hemangioma, porque ela contrasta, mas ela lava rapidamente, né? Aqui nas fases mais tardias, o hemangioma ele ia persistir com essa contrastação, mesmo nas fases tardias, né? Comparativamente ao fígado. Aqui ele lava e tem a formação de uma cápsula aqui, né? A gente vai ver na ressonância, né? Uma situação bastante parecida, um tumor bem menor, é esse tipo de tumor que a gente tem que identificar, né? Não tumores grandes igual ao anterior, onde a gente não consegue ver muito bem na fase, aqui na sequência T2, pesado em T2, a gente já vê aqui na fase, na sequência pesada em T1, aqui no T1, fase arterial, onde ele realça muito, né? E lava bastante nas fases tardias, né? Com formação de uma pseudocápsula. Então, num paciente que tem hepatopatia crônica, um pouquinho de ascite e um nódulo hipervascular, isso caracteriza um carcinoma hepatocelular sem precisar fazer biópsia. Esse paciente ele pode sofrer aí os procedimentos que a gente faz de modo geral para ablação do tumor, né, seja pela arteriografia, seja queimando com radiofrequência, somente com esse tipo de diagnóstico, ou seja, diagnóstico radiológico. A outra coisa é que pacientes que são candidatos a transplante hepático, com esse diagnóstico de uma neoplasia, eles ganham pontos extras e, portanto, passam na frente de outros para a realização do transplante. Diferentemente do carcinoma hepatocelular, aqui a gente vê um exemplo de metástase, né, nesse caso de câncer de colo. Então, primeiro que elas são muito variáveis, né, mas aqui, nesse exemplo, a gente vê que ela é hiperintensa em T2, lembra até um hemangioma, ela é hipointensa em T1, então só com essas duas imagens aqui não dá para a gente dizer nada, mas na hora que injeta o contraste, a gente vê um realce anelar na fase arterial completo, né? O que não acontece no hemangioma. Né? Se vocês depois voltarem a ver a imagem do hemangioma, tem áreas muito grandes sem realce, que é o mais típico da gente ver no hemangioma. Quando isso acontece, a gente classifica, né, como um realce anelar completo e que depois ele aumenta, né, na região central aqui. Isso então é mais típico da gente pensar em metástase hepática.
Esse é um outro exemplo de carcinoma celular, né, grande. Já na fase pré-contraste a gente vê que tem uma pseudocápsula, né, isso aqui os 12 mais pesados em T1. Esse é o T2, um aspecto em mosaico, né, que é esse aspecto aqui heterogêneo aí, né. E na fase arterial ele realça bastante, lava rapidamente e forma aqui a mesma cápsula realçante agora, né, realçando o pós-contraste. Uma das coisas que podem ser feitas como procedimento aí no carcinoma hepatocelular é a injeção de álcool absoluto para fazer uma ablação do tumor, né? Você tem uma necrose coagulativa, a gente vê então essa hiperecogenicidade aqui no ultrassom, é o álcool entrando, a gente vê álcool escapando um pouquinho aqui também. Hoje em dia, a gente faz menos isso e muito mais a gente faz a radiofrequência, ou seja, queima, põe uma agulha dentro do tumor e queima tanto o nódulo quanto um pouco de parênquima ao redor, né? Então é um tratamento mais definitivo, enquanto esse aqui ele é mais paliativo. Outro tratamento que a gente pode fazer, é a arteriografia, né? Com injeção, né? Com embolização, quimioembolização, ou seja, tanto quimioterápica quanto partículas que vão interromper a vascularização tumoral, portanto levar à necrose do tumor. Esse é um caso paliativo, porque tinha tumor aqui no lobo esquerdo e vários nódulos no lobo direito. De todo modo, a gente mostra aqui, né, que existe uma oclusão aqui, tanto da artéria hepática ramo esquerdo quanto direito. E isso a gente pode fazer desde que a veia porta esteja permeável, né, porque persiste a vascularização hepática via veia porta. Bom, eventualmente a imagem pode não definir, né, o diagnóstico definitivo aí da lesão, igual a gente viu no hemangioma e no carcinoma hepatocelular. Nessas situações, aí sobra a biópsia hepática como uma possibilidade, né, lembrando que a gente tem de risco geral de 0,5% a 4%, aqui incluindo até dor da punção local, mas que as fatais, né, o risco aí de ter um evento fatal com a biópsia, é muito raro, né, como a gente vê aqui, e até mais raro pela percutânea do que pela laparoscópica. As complicações que a gente pode ter é sangramento, né, principal é sangramento, e alguns relatam disseminação pelo trajeto, mas isso é muito raro também, certo? Bom, e aí a agulha, né, a gente consegue ver a agulha para fazer a punção de modo geral. Nesse caso a gente está terminando essa apresentação e uma das perguntas que a gente pode fazer aqui é qual que é o exame de escolha para avaliação de lesão hepática expansiva, né? Isso pode ser difícil, né, para vocês entenderem, mas de modo geral o ultrassom é sempre o exame primeiro que a gente vai colocar como escolha, né? Um exame mais simples, seguro, não usa contraste, mais rápido de ser feito, né, quer dizer, mais cômodo para o paciente, tá certo? E pode dar uma noção geral do que está acontecendo. Agora, qual que é o exame que tem maior especificidade para avaliação da lesão expansiva hepática? Aí é a ressonância magnética. Concluindo, então, o ultrassom é um método de escolha para avaliação hepática, principalmente pela disponibilidade e pelo custo, e a ressonância é um método de imagem de maior acurácia para avaliação hepática. Finalizando, a caracterização das lesões focais hepáticas é feita pela avaliação da forma, das dimensões, particularidades do método, né, ou seja, no ultrassom, no CT e na ressonância, a ecogenicidade, a densidade e a intensidade de sinal, respectivamente, e a vascularização sempre, né, deve ser feita e sempre com tudo isso, né, com correlação clínico-laboratorial. Com isso a gente encerra. Obrigado.